Já sentiste uma emoção tão intensa que parecia demais para a situação? E se a emoção que está à superfície for apenas a guarda-costas de algo muito mais vulnerável? Neste episódio vamos falar sobre emoções protetoras, aquelas que parecem problema, mas na verdade estão a proteger algo mais profundo. Aquelas emoções que estabilizam o sistema, que mantêm a previsibilidade e evitam riscos, mesmo que isso signifique repetir ciclos. E spoiler, eu fui testar as minhas emoções de estimação, fracasso e abandono. E o que encontrei acendeu muita luz interna. Olá, alma desperta. Dou-te as boas-vindas ao Clique Mágico. Sou Sofia Taveira e todos os domingos venho convidar-te a olhar para dentro, para que conectes com a tua essência. Aqui partilho a minha história e um pouco da minha magia para te ajudar no teu caminho. Vamos falar de emoções, de crenças e muito, muito mais, porque tudo é energia. E como a palavra também é energia, espero que aqui encontres o teu clique mágico. Seguimos viagem? Olá, alma desperta! Hoje quero falar contigo sobre algo que me deixou absolutamente fascinada. Esta informação veio de um dos webinars dos códigos. Já te falei que às vezes fazemos estes webinars, geralmente mensais. E sabes quando ouves algo e pensas como é que eu nunca tinha visto isto assim? E foi isto. Cada vez mais eu vou entendendo a importância das emoções, como elas guiam o nosso caminho como uma verdadeira caça ao tesouro. E quando percebemos que a emoção que sentimos à superfície raramente é a emoção que está na raiz, mesmo. Porque muitas vezes o que estamos a sentir é só a guarda-costas emocional. É como aquele amigo que fala muito alto para ninguém perceber que está inseguro. A emoção protetora é aquela amiga que não te quer ver mal e te diz: vá, não chores, vamos ficar com raivinha que dá menos trabalho. Estás a ver? Imagina que dentro de ti existe uma parte extremamente vulnerável. Essa parte pode sentir abandono, rejeição, vergonha, fracasso, desamparo, medo profundo, orgulho, uma tristeza tipo never ending story. Estas emoções são intensas, são cruas, são desconfortáveis. Então, o teu sistema nervoso faz algo brilhante. Protege-te. Como? Colocando uma emoção mais forte por cima. A emoção superficial é a que sentes no momento e muitas vezes ela está a proteger outra. É a emoção que aparece primeiro e funciona mesmo como escudo. Ela ajuda o teu sistema nervoso a manter controlo e segurança, evitar sentir algo muito mais vulnerável. E estas emoções são muitas vezes emoções que te fazem reagir ao exterior, expressar essa emoção contra algo ou alguém, para fora e não para dentro, porque para dentro vai doer demasiado, vai tocar na ferida. A emoção protetora é tipo a segurança do aeroporto, ela não te deixa entrar com vulnerabilidade líquida acima de 100 ml. Not allowed. Então vou-te dar alguns exemplos para ver se te reconheces. A raiva muitas vezes protege tristeza, impotência. O controlo protege medo e insegurança. O perfeccionismo protege vergonha, medo de crítica. A indiferença, a frieza, a apatia pode estar a proteger a dor, a perda ou um desgosto profundo. A ansiedade protege medo de perder, falta de confiança. E a hiperindependência, a autossuficiência extrema, protege baixa autoestima, abandono, medo de rejeição. É como se a emoção superficial dissesse: I got this, eu trato disto, tu não precisas de sentir aquilo. E nós ficamos convencidas de que o problema é a raiva, ou a ansiedade, ou o controle, mas não é. É o que está por baixo. E os padrões repetem-se. Isto confirma-se quando trabalhas as tuas emoções e há uma que aparece uma e outra vez. Um dos benefícios quando se trabalha com os códigos é que a informação que obtemos do subconsciente nos vai permitindo, ao longo do tempo, encontrar estes padrões, estas energias recorrentes, como
por exemplo, uma emoção de esforço não reconhecido, ou no meu caso, o abandono e o fracasso, ou aquela alergia à ideia que volta e meia lá salta durante uma sessão. Obviamente, libertar uma emoção não significa que não a voltes a sentir, ok? Porque somos seres emocionais num mundo cheio de gatilhos e estes gatilhos ativam as nossas feridas. E depois também acontece quando começas a libertar camadas. Parece que aparece sempre algo semelhante, mas na verdade a sombra está a desaparecer e aparecem esses rasgos de luz. E muitas vezes isto acontece porque ainda não tocaste na emoção profunda, na verdadeira ferida que está protegida num cofre a sete chaves. Eu vi isto muitas vezes em mim, os padrões de abandono e os padrões de fracasso repetidos em diferentes contextos, com diferentes pessoas, em diferentes fases da vida e mesmo de outras vidas também. E eu perguntava-me porquê que continuam a sair? Porque havia algo mais profundo que ainda não tinha vindo à luz. E com os muros do coração pode acontecer o mesmo. Eu libertei o meu muro em 2023, após trabalhar nele durante meses e meses e libertar uma módica quantia de 198 emoções. Mas desde então eu já tive para aí mais uns 6 ou 7 muros. E eu consigo já perceber quando ele se cria, porque eu sinto que algo já e liberto-o logo, geralmente tem assim 2, 3 emoçõezinhas, mas muitas emoções protetoras existem porque há uma crença por baixo, não sou suficiente, não posso depender, se eu sentir isto eu morro. E quando um muro volta a surgir uma e outra vez, significa que existem crenças ou padrões associados e que fazem com que o subconsciente acredite que no fundo continua a ser necessário proteger o coração. E é porque existem estas emoções profundas que estão a ser evitadas, a serem protegidas pelas emoções superficiais, protetoras. Este é um passo que eu tenho pendente, de voltar ao meu muro do coração, porque tenho estado mais focada em trabalhar o desapego à minha antiga eu, mas está na minha lista dos to-dos. Em resumo, se o universo te repete o mesmo tema, não é porque gosta de drama, é porque ainda não foi ouvido. Portanto, se já fizeste muito trabalho de emoções, se libertaste o teu muro de coração e ele continua a surgir, não significa que o trabalho tenha falhado, significa que pode haver, efetivamente, uma camada mais profunda. Eu vou-te deixar 2 exercícios que podes fazer. Não faças que estás a conduzir, já sabes como é que vai a coisa, mas fecha os olhos, respira fundo e põe as mãozinhas no peitinho. Pensa numa situação recente que te ativou e pergunta-te internamente qual foi a emoção que apareceu primeiro. Agora pergunta-te, se esta emoção estivesse a proteger outra, qual seria? Não forces, isto não é um teste de escolha múltipla do secundário, ok? Não forces. Deixa que surja uma palavra, uma imagem, uma memória. Às vezes a resposta chega mesmo quando ainda estás a fazer a pergunta internamente. E confia no que aparece primeiro, o que te chegou logo. Essa pode ser a tua emoção profunda. E não precisas de resolver nada agora, só mesmo reconhecer, só sentir, só aceitar. E se não veio nada, também não te preocupes, está tudo bem, o subconsciente também tem dias de sem entendimento ao público. Tentas amanhã outra vez. Outra opção que tens e que gostaria de te deixar, para começares também a confiar mais na tua intuição, a confiar na guia do teu corpo, pode ser feito através do teste muscular, mas se não sabes como fazer o teste muscular, não passa nada. Explico-te uma alternativa. Primeiro, descarregas no teu telemóvel a app do Código do Corpo. Ela chama-se The Body Code System. Eu vou-te deixar os links para Android e para iPhone na descrição, mas podes colocar a app no teu idioma. A versão em PT, a tabela das emoções, não está propriamente muito boa. Portanto, se quiseres que eu te envie a tabela que eu uso nas minhas sessões, envia-me um mail, envia-me uma mensagem no Instagram e eu passo-te. Mas o acesso à tabela do código da emoção na app é gratuito, ok? Portanto, não tens de pagar nada. E com a tabela aberta, a ideia é que deixes que os teus olhos se foquem numa emoção. Então, tabela aberta, fechas os olhos e perguntas-te: que emoção estou a evitar? Abres os olhos, olhas para a tabela
e observas para que palavra os teus olhos te guiaram. Às vezes o olho vai diretamente para a palavra certa, às vezes o teu corpo reage quando lês determinada emoção. Não precisas do teste muscular, só precisas mesmo de presença e de confiar. Depois conta-me como é que correu. Seja por comentário, por privado, mas conta-me como é que te foi este exercício. Mas e o que é que eu fiz depois do webinar acabar? Porque eu fiquei, isto é espetacular. Então eu fui logo testar as minhas emoções de estimação. Há quem tenha gatos, eu tenho fracasso e abandono. E descobri que ambas estão diretamente associadas a sombras que eu vim trabalhar nesta vida. Autoestima, visibilidade, ancestralidade, autenticidade, autossuficiência extrema. Foi mesmo uau! Isto é brutalis. Brutalis. A primeira que eu fui ver foi o abandono. E ao aprofundar, encontrei a emoção herdada profunda de autoabuso. A emoção de autoabuso pode ser emocional, ou seja, envolver-te em conversas negativas contigo mesma, culpar-te e outras situações equivalentes. Fiz muito isto ao longo da vida, fiz imensas vezes isto. Eu tratava-me tão mal, tinha conversas muito feias comigo mesma. E também pode ser autoabuso físico, como maltratares o teu corpo com substâncias que são nocivas ou que são viciantes, não cuidares do corpo, seja privando-te de sono, alimentação inadequada, má nutrição, trabalhar além do que podes ou deves suportar. Fiz muito isto também. Castigar-te ou forçar-te excessivamente, também. Este abuso pode ajudar a espiar os pecados reais ou imaginários e geralmente é mesmo motivado pela raiva também. E depois desta emoção profunda, ou seja, do que é que está realmente oculto, a raiz, emoções associadas a esta emoção: confusão, choro, abandono, terror, raiva, desespero, confusão novamente. Sim, o sistema repete e insiste quando efetivamente é necessário. Eu quando vi isto, eu fiquei em silêncio. Autoabuso emocional e físico, check. Raiva, check. Estava ali, também associada. Porque o abandono que eu sentia não era só medo que me deixem, era um padrão profundo de se eu não for como esperam, eu perco amor. E o autoabuso entra como um mecanismo de sobrevivência. Eu ajusto-me, eu calo-me, eu encolho-me, eu não chateio. E neste caso não havia nada mais associado à emoção profunda. Portanto, eu libertei tudo. Mas às vezes há, e já te vou explicar o que é que pode estar associado depois a estas emoções profundas. Mas eu deixo-te esta pergunta, que é: quantas vezes já te abandonaste para não seres abandonada? E depois fui à emoção superficial de fracasso. E a emoção profunda que o fracasso estava a proteger era insegurança criativa. Eu vejo muito esta insegurança criativa como associada a esta nossa conexão de alma, à nossa criança interior, a podermos. Porque é criatividade, é criação pura. Portanto, isto é a luz reprimida. Insegurança criativa pode ser sentir-te insegura ou não conseguires confiar em ti própria, na criação ou desenvolvimento de algo, incluindo relacionamentos, família, saúde, dinheiro, projetos profissionais, projetos artísticos. Portanto, este sentimento de insegurança surge e bloqueia o processo criativo, a criação. E as emoções associadas revalidaram mais uma vez esta sombra luz reprimida, que era a rejeição, o medo de ser eu, se eu sou autêntica, como é que o outro vai aceitar, medo de rejeição, indecisão, não saber para onde é que vou, e a vergonha. A vergonha. E é realmente muito interessante, porque o meu medo de fracasso está mesmo profundamente ligado à minha sombra de visibilidade e autenticidade. O fracasso ativa se eu mostrar e não resultar, se eu for demasiado eu, se eu for vista e não for aceito. Então o que é que o sistema faz? Congela.
procrastina, cria indecisão. Na insegurança criativa, eu encontrei padrões negativos associados que tenho pendentes de libertar, mas é muito interessante porque se viste o meu episódio onde eu trabalhei um sistema de crenças, porque é que quando tinha muita coisa para fazer congelava, está associado. Eles estão associados, porque no fundo isto mostrou mais uma vez que não é falta de disciplina, é o meu subconsciente a dizer amori. Visibilidade é perigoso. Isto é fascinante. Isto é fascinante. As emoções protetoras não são defeitos, elas são adaptações inteligentes, mas são adaptações que podem ser atualizadas. E quando tu olhas para isto com curiosidade em vez de julgamento, não é? Em vez de, ai, dos meus podres. Não, sem julgamento. Quando fazes isto, algo começa a reorganizar-se e talvez possas dizer, epá, obrigada por me protegeres. Agora, eu consigo sentir, porque quando sentes, libertas. Se este episódio tocou aí uma camada mais profunda de ti, partilha mesmo. No próximo episódio vamos mergulhar ainda mais fundo e vamos falar sobre o papel do subconsciente na criação destes padrões, como é que ele se organiza em torno da sobrevivência e, sobretudo, como trabalhar estas emoções evitadas, profundas, de forma prática, segura e consciente. Porque perceber é só o primeiro passo, integrar é mesmo o que transforma. Até lá, deixo-te uma pergunta. Se a tua emoção dominante fosse uma guarda-costas, quem é que ela estaria a proteger? Agora é o teu momento de reflexão e assim que fico por aqui. Mas está atenta às tuas emoções, ao que elas expressam. Achas que ela pode estar a proteger algo mais profundo? Está também atenta aos sinais do teu corpo, porque ele também se manifesta bastante, e vais ver que assim encontras cada vez mais estes momentos mágicos de conexão com a tua essência. Até lá, abraço-te com amor e espero sentir-te aqui no próximo episódio. E não te esqueças, tudo é energia.